Olá! Para a gente entender de verdade a saúde financeira de uma empresa, é como se a gente precisasse decodificar o DNA dela, sabe? E esse DNA basicamente tem três partes: aquilo que a empresa tem, o que ela deve e, claro, o que de fato é dos donos. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora, de um jeito bem direto ao ponto. Olha só o nosso roteiro. A gente vai começar vendo o que uma empresa possui e o que ela deve. Depois, vamos ver como isso se organiza nos três grandes times financeiros. Aí a gente entra na regra de ouro que mantém tudo em equilíbrio e, para fechar, vamos entender como ler a saúde financeira de um negócio usando tudo isso. Muito bem, vamos lá. Começando pelo lado bom da história. Tudo aquilo que gera valor para uma empresa. E para deixar essa ideia bem clara, a gente pode fazer uma comparação bem simples. Pensa assim, na vida pessoal, uma pessoa pode ter um carro e, sei lá, um amigo que está devendo um dinheiro. Para uma empresa, a lógica é exatamente a mesma. A diferença é a escala. Ela não tem um carro, ela tem caminhões de entrega. E não é um amigo que deve, são clientes que ainda não pagaram as faturas. Viu só? Os conceitos são os mesmos. Bom, o primeiro bloco do que uma empresa tem são os chamados bens. De forma bem simples, são as coisas físicas ou não que a empresa possui e que têm um valor em dinheiro. E o legal aqui é ver a variedade. Bens não são só coisas que dá para tocar, como os veículos ou o estoque. Coisas intangíveis, como um software que a empresa desenvolveu ou uma marca forte, uma patente, tudo isso são bens e muitas vezes valiosíssimos. Agora, o segundo bloco são os direitos. Se os bens são o que a empresa tem na mão agora, os direitos são o que ela tem a receber lá na frente. É o dinheiro que outras pessoas ou outras empresas devem para ela. Isso pode ser, por exemplo, uma venda feita a prazo, que o cliente ainda vai pagar, ou até um dinheiro que a empresa adiantou para um fornecedor. No fundo, são promessas de que vai entrar dinheiro no caixa. Certo, já vimos o lado positivo. Agora, vamos virar a moeda e entender o outro lado, as obrigações, aquilo que uma empresa deve. E aqui o conceito é bem direto ao ponto. Obrigações são basicamente as dívidas, todos os compromissos que a empresa tem com outras pessoas ou outras empresas, o que a gente chama de terceiros. E essas obrigações podem aparecer de várias formas. São as contas dos fornecedores que ainda não foram pagas, os impostos que vão para o governo, o empréstimo feito no banco e até o adiantamento de um cliente por um serviço que a empresa ainda vai ter que entregar. Então, agora que a gente já entendeu as peças soltas, bens, direitos e obrigações, vamos ver como a contabilidade organiza tudo isso em três times oficiais. São eles que contam a história financeira completa de um negócio. Na contabilidade, o lado positivo é simplificado. Bens e direitos, tudo aquilo que a gente viu que a empresa tem ou vai receber, se juntam num grupo só. E esse grupo se chama ativo. A definição mais formal é essa: um recurso econômico que a empresa controla hoje por causa de alguma coisa que aconteceu lá atrás. E aqui tem um ponto fundamental. Para alguma coisa ser um ativo, ela precisa passar por esse checklist de três itens. Tem que poder gerar algum benefício futuro, tem que estar sob o controle da empresa, o que é diferente de ser o dono legal, e, claro, tem que ser resultado de algo que já aconteceu. Do outro lado da balança, as obrigações que a gente viu ganham um nome oficial: passivo. É uma dívida que existe agora e que vai exigir que a empresa entregue algum valor no futuro, também por causa de um evento passado. E aqui vem o nosso terceiro e último time, o patrimônio líquido. A melhor forma de pensar nele é o seguinte: se a empresa vendesse tudo o que tem e pagasse tudo o que deve hoje, o que sobraria para os sócios? Essa sobra, esse valor residual, é o patrimônio líquido. Agora, a gente chega no grande momento, a equação que é o coração da contabilidade. Uma regra simples, mas super poderosa, que amarra tudo isso e que nunca, jamais pode ser quebrada. A grande questão é essa, né? Como é possível que esses três elementos, que mudam o tempo todo, estejam sempre em uma harmonia matemática perfeita? A resposta está aqui, na equação fundamental da contabilidade. Ela diz que o valor total dos ativos de uma empresa é sempre, sem exceção, igual à soma de tudo que ela deve, que são os passivos, mais o patrimônio líquido. Essa é a regra de ouro. E o motivo disso sempre funcionar é genial de tão simples. Pensa assim, o lado dos ativos mostra onde o dinheiro foi aplicado. O outro lado mostra de onde esse dinheiro veio.
E ele só pode ter vindo de 2 lugares: ou de dívidas com terceiros, o passivo, ou do bolso dos próprios donos, o patrimônio líquido. A origem tem que ser igual à aplicação. Simples assim. Bom, vamos em frente, porque essa equação não é só uma regra matemática, ela é uma ferramenta de diagnóstico incrível que revela a saúde de um negócio num piscar de olhos. Essa tabela resume tudo. Se os ativos são maiores que os passivos, o patrimônio líquido é positivo. Ótimo, a empresa está saudável. Se eles se igualam, o patrimônio líquido fica zerado. Ou seja, ela paga as contas, mas não sobra nada para os donos. E o cenário mais perigoso, se os passivos superam os ativos, o patrimônio líquido fica negativo. É a famosa situação de passivo a descoberto. E daqui sai uma regra de ouro da lógica contábil. Já que o passivo não pode ser um número negativo, é matematicamente impossível que o patrimônio líquido, que é o que sobra, seja maior do que o total de ativos. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Essa equação contábil não é só uma fórmula, ela é a linguagem universal dos negócios. Quando a gente olha para o balanço de uma empresa, não são só números. Ali está contada uma história sobre as decisões, os riscos e os sucessos daquele negócio. A pergunta que fica é: que história o balanço da empresa está contando?